quase entrei em Sete Além. Vamos ver. Olá, Ana, tudo bem? O meu relato não tem nomes, pode ler tranquilamente. E aconteceu comigo. Sou do Rio Grande do Sul, minha cidade se chama tal. Eu sempre ouvi os relatos de Sete Além e me assusta muito o fato de muitas vezes não se conseguir voltar, ser obrigado a ficar lá, mesmo contra a vontade da pessoa. Por existir um mundo paralelo, até não vejo problemas, porque eu acredito muito nisso. Bom, a minha história foi a seguinte. Um dia eu cheguei em casa e a minha cachorrinha havia morrido repentinamente. Eu coloquei no meu carro, saí para levá-la num terreno aqui próximo, onde eles enterram os cães. É um cemitério de animais. Deveria ser umas 8h30 da noite, mais ou menos, quando eu saí de casa, sozinha. Eu moro pra fora, mais retirado. Ah, tá. Eu moro mais retirado do centro da cidade. E esse terreno é bem descampado. Como é aqui mesmo na vila onde eu moro, eu já conheci o caminho e fui tranquila. A estrada é de terra com muitas curvas, e em uma dessas curvas percebi imediatamente que eu não conhecia mais a estrada onde eu estava. Ana, eu entrei em outra dimensão sombria e com um nevoeiro que não existia ali. Na mesma hora de tanto eu ouvir os relatos, percebi que eu tinha entrado em Sete Além. Me desesperei, pensei na mesma hora na minha filha e quanto tempo talvez eu ficaria sem vê-la. Parei o carro e com dificuldade consegui dar ré e manobrar, porque a estrada era outra, bem mais estreita, como se contribuísse para dificultar o retorno. Ela era estreita, como se contribuísse para dificultar o retorno, entendi. E aí eu voltei correndo pela direção que eu havia vindo, que eu tinha vindo, e saí novamente na estrada que eu conhecia. Parei o carro, fiquei em choque e muito feliz por ter conseguido sair de lá. Nunca mais eu saio assim sozinha e me arrepia só de lembrar que até num cochilo as pessoas acordam em Sete Além. Um beijo, Ana. Lê o meu outro relato. Vou anotar aqui. Então, pessoal, cuidado para vocês não terem um medo absurdo de algo que às vezes não é, tá? Não dá para afirmar que é Sete Além, tá? Porque Sete Além é um suposto lugar de uma outra dimensão, que tem lá suas características. Talvez existam outros lugares, outras dimensões paralelas que não Sete Além. Talvez sim. E a gente também tem que parar, raciocinar, manter a calma. De repente, se acontecer de não compreender onde você tá, tudo, tenta primeiro pensar antes de se desesperar e achar que já tá em Sete Além, tá? E mesmo que se alguém falar aqui é Sete Além, você mantenha a calma e fala assim, tem um dinheiro aqui na minha bolsa, um colarzinho. Começar a dar propina pro povo lá. Não, e é que eu lembrei de um relato que a moça disse que só conseguiu sair de lá porque ela deu batom, correntinha, os negócios pro povo de lá que eles aceitam. Espelho, tá que nem, né? Bom, mesmo, realmente foi um local onde você não conhecia, era uma estrada, porque às vezes por estar à noite, de repente o clima favoreceu uma cerração ali, num momento que você nunca tenha visto que aquilo poderia acontecer ali naquela área. Não sei, só estou jogando hipóteses aqui para dizer que será que realmente entrou numa outra dimensão? Ou de repente você só se assustou com o clima e veio o Sete Além na cabeça, você se assustou e achou que estava lá. Mas na verdade não. Então, não sei. Você que passou pela experiência, só tô tentando achar uma resposta, se é que há. Ou não. Realmente, como eu disse que já aconteceu uma vez com uma amiga minha, durante o dia ela estava na estrada e nem sabe como acabou entrando, de repente estava numa estrada que era meio terra, meio asfalto quebrado, tudo muito esquisito, e ela teve que fazer isso, ela voltou o carro e aí ela caiu na estrada de novo e não sabe aonde que ela entrou.
Tanto que nesse lugar aí que ela entrou, tinha até uma mulher lá de vestido vermelho que fazia um sinal pra ela. Ela falou, gente do céu, essa mulher tá me mandando... Ela não entendia se ela mandava ela embora ou se ela chamava. Mas a hora que ela foi, ela viu a mulher. Aí, imediatamente, a hora que ela voltou o carro, a mulher não tava mais lá e não tinha, tipo, pra onde essa mulher ir. Não tinha carro passando ali, era como se fosse uma plantação de cana queimada, sabe, assim. E ela falou, gente, eu não sei pra onde eu fui. E o GPS, tanto do celular quanto do carro, ficava assim, ó, o carro girando, como se estivesse numa rotatória. Ela falou, então, eu não duvido que isso aconteça, ou que você tenha, de repente, cruzado aí uma linha que tava te levando pra um outro lugar. Mas aí, como você também já falou, opa, tá esquisito isso aqui, deixa eu voltar. Voltou e deu certo, né? Mas só tenham cuidado para não se desesperarem achando que é uma coisa. De repente isso pode atrapalhar um pensamento consciente, de o que eu faço agora. Agora tá, eu tenho que voltar, tenho que entrar ali, porque algumas pessoas no medo, não paralisa, não consegue fugir de um possível perigo ou alguma coisa assim. Pronto. A Estrada da Feitiçaria. Olá, Ana. Todos os nomes estão trocados, inclusive o meu. Me chamo Fulano e vou contar um relato que aconteceu com o meu tataravô, Antônio, em 1932. Ele, então, com 24 anos. Meu avô era muito desligado da seriedade da vida. Era muito baladeiro, ferreiro, era briguento e divertido. Hoje em dia ele é falecido. Ele, um dia... aconteceu com o tataravô. Então esse era o tataravô. Hoje em dia ele é falecido. Não, peraí. Não, você está falando do avô. Meu avô era muito desligado, hoje em dia é falecido. Ele, um dia após sair da balada, bom, enfim, a pé com os amigos, já muito bêbado, no meio da estrada, interior de Santa Catarina, ele me conta que achou algo como um pano vermelho, outro preto, uma corrente de pérolas, de madeira, um vinho, uma bebida que ele não sabia qual era e uma farofa. Ele dizia que, como na época era muito briguento e desligado, chutou a macumba. Por motivo nenhum, nem religião ele tinha, apenas estava bêbado. Os amigos dele dizem que ele, após chutá-la, saiu se contorcendo, gritando de dor. Após isso, os amigos levaram-no para uma clínica médica. Como na época a medicina não era avançada, ele morreu. Só depois de 2 dias que saiu um laudo médico, dizendo que havia um líquido preto desconhecido na boca, no seu estômago e grudado em seu intestino. Minha dúvida é se isso tem a ver com o chute. A minha dúvida é se isso tem a ver com o chute. Beijos, Ana. Deixando claro que a minha avó paterna que me contou isso. E que não o conheci. E o que mais me intriga é como as coisas têm poder. Peraí, mas ele tava com os amigos, então, que contaram isso. Porque se ele morreu, não teve tempo de contar. Enfim, de qualquer forma, né? Vamos respeitar, não precisa mexer com essas coisas. Se você não acredita, ou se tá bêbado, já fique ciente. Não faça esse tipo de coisa. Vamos ler o relato Edite Sem Querer 2. A missão, brincadeira. Edite Sem Querer 2, vamos ver. Deixa eu tirar isso aqui. Olha lá, acho que fui Edite sem querer. Olá, Ana, meu nome é Fulana e se houver nomes estarão trocados. Eu sou a filha caçula da minha mãe e tenho um meio-irmão que já foi casado. A família desse meu irmão era a mulher dele, 2 enteadas, uma mais velha e outra que foi criada por ele desde bebê.
e o filho de sangue dele também. Essas duas sobrinhas minhas de consideração são moças muito boas, muito corretas e trabalhadoras, ambas já casadas. A mais velha tem 2 filhos lindos. E junto com o marido tinha uma loja onde trabalhavam. Nas festas de fim de ano ou aniversários que encontrava com eles, o marido dela sempre se gabava de como ele era próspero. Falava do carro novo, do celular top, etc. E eu ficava na minha, pensando em que sorte que ela tinha de ter uma bela família e um negócio rentável. Eis que um tempinho depois, passando perto do local onde ficava essa loja, dei um pulo lá para visitar e encontrei essa sobrinha muito abatida. Ela me contou que há poucos dias tinham assaltado a loja e levaram tudo o que puderam. Fiquei ao mesmo tempo chocada e triste com a notícia. E a partir daí, ela e a família passaram vários perrengues financeiros. Nem sei como estão agora. Mas ainda não foi dessa vez que notei a minha energia negativa. A outra vez foi com a sobrinha mais nova. Ela é uma moça muito bonita, trabalhadora e esforçada. Se formou e em seguida casou com um rapaz muito bonito e trabalhador também. Tudo isso antes dos 25 anos. Juntos, eles compraram um apartamento e ele já tinha carro. Eu, vendo a prosperidade dela, sentia orgulho e também aquela pontinha de inveja, claro, pois ainda não alcancei essas coisas. Eis que tempos depois fico sabendo pelo meu irmão que essa sobrinha estava com depressão e não queria sair de casa. Nossa, eu fiquei arrasada. Aí comecei a pensar, será que fui eu? A minha inveja causou isso na vida delas? Eu fiquei triste, pedi a Deus perdão se fui eu quem causou tudo isso. Hoje em dia eu frequento um centro de umbanda, o que eu não fazia na época, e sempre peço para melhorar e que Deus leve embora qualquer pensamento negativo desses que volta e meia aparecem. Estou sempre me vigiando nisso. Espero que tenha gostado desse meu relato, amo esse canal, um beijo e fique com Deus. Um beijo, muito obrigada. E aqui assim, a gente não tem que ser perfeito. Ah, meu Deus, eu não posso ter... Porque todo mundo, né? Ser humano é uma coisa, então todo mundo pode ter isso. Mas aí é que tá a coisa. Você se tocar de que você pode ter isso, ter esse sentimento ruim e querer melhorar. Ela tá falando, se vigiar, sabe? Não alimentar essa coisa ruim que vem de dentro da gente às vezes. E é sem querer, é isso que eu falo, que às vezes é sem querer, mas é natural. Tem pessoas que se vigiam, se policiam para que isso não, né? Ou se sente mal a hora que acontece, mas tem gente que não se sente mal, tem gente que fala, que bom, olha lá, perdeu aquele emprego que tanto se gabava. Sabe? Que se sente bem com a desgraça alheia. Tem. E aí que tá, tem gente que tem um lance, não sei se uma energia ruim, alguma coisa assim, que é fácil de ir pros outros. Lembra aquele relato da moça que a avó dela, não sei, tinha um quintal que tinha um pé de mamão, repleto de mamão, não lembro se era mamão, o que é, e tava lá cheio, era um pé de mamão que tinha lá há muito tempo, sempre repleto de fruta e tal, e aí passou uma moça na frente e pediu se ela não podia dar uns 2 daquele mamão lá para ela fazer um doce. E aí a avó dela falou, pode entrar, pode pegar o qual você quiser. E a moça falou, não, eu não tenho uma mão boa para isso. Tipo, o que eu toco, acaba. Aí ela falou, não, imagina, isso é bobeira. Ela falou, minha mão não é boa. Ela falou, não, isso é bobeira, pode entrar, pode pegar. Aí a moça, tipo, ó, eu avisei. Entrou, pegou os 2 mamão, agradeceu. Ela foi educada, ela não tava lá, eu quero que esse pé de mamão apodreça. Não, ela só foi pedir mamão, porque ela viu que tinha um monte pra ela fazer doce. E foi embora. Mas naquele dia, sei lá, no dia seguinte, poucos dias depois, o pé de mamão morreu, acabou, secou. Todos os frutos caíram do pé. E a moça avisou. Ela sabia que ela fazia as coisas secarem, morrerem. Entendeu? Então tem um lance desse. E às vezes não é por maldade. Mas aí é que tá.
Às vezes você se gabar dessas coisas, que nem eu falando, nossa, comprei um carro do ano, olha o meu celular, é esse. Nossa, eu ganhei muito esse. Porque às vezes você não tá fazendo até para se mostrar. Às vezes você tá fazendo por querer compartilhar um sucesso seu, sabe? Nossa, olha o que eu consegui, que legal. Só que a hora que você tá compartilhando um sucesso teu, tem gente ali às vezes, sabe? E às vezes até sem querer, que acaba botando quebranto. Quebranto. Né? Então é isso. Mas é isso aí, gente. A gente tem que se policiar, se vigiar. Quem nunca bateu aquela pontinha de inveja? Desde criança. Até criança tem isso, sabe? Fala, filha da mãe, ganhou aquela boneca que eu não ganhei. Tomara que perca a boneca. Sabe aquela coisa? Ah, é? Ganhou? Tomara que entorte essa bicicleta também aí, que você ganhou e eu não ganhei, sabe? Ah, fala pra mim se tem ou não tem. É que criança é mais pura, né? Deseja, mas não é com muita maldade no coração, assim, e tal. Mas os adultos já, né, começa. Você tá se gabando do carro, né? Tomara que perca o carro. Sabe? Tem muita gente ruim nesse mundo. Para de falar, Ana, e conta relato. E tem as que são sem querer, né? Vamos para mais um relato, que é a procissão fantasma. Olá, Ana e assombrados, me chamo Fulana e hoje vim contar um relato que aconteceu com meu sogro. Pode ficar tranquilo, os nomes estão trocados. Obrigada. Há mais ou menos 45 anos atrás, em um sítio bem pequeno no interior do estado da Paraíba, Antônio casou-se com Lia. Logo no primeiro ano de casamento já começaram a nascer os filhos. Dona Lia ajudava seu Antônio na roça enquanto cuidava dos filhos. Era uma vida muito sofrida e dura, mas eles se amavam e eram felizes ali. Certa vez, Dona Lia engravidou do seu 6º filho. A gravidez correu bem, porém o parto foi difícil ali no meio da roça mesmo. O bebê nasceu com problemas de saúde e seu Antônio precisou levar ela e o bebê para a cidade. Lá eles foram atendidos e em seguida o médico falou para o seu Antônio que era para ele voltar para casa, porque a mãe e o bebê iriam ficar uns dias ali para se recuperar. Seu Antônio ia todos os dias visitar a mulher e o filho, mas sempre voltava antes de escurecer, afinal ele tinha mais 5 filhos esperando por ele. Seu Antônio tinha um costume antigo. Sempre que saía, pedia às almas para guardar sua casa. Nesse dia não foi diferente. Ele falou com a filha mais velha para cuidar dos irmãos porque ele ia visitar a mulher e o filho. Na saída, ele fez sua oração e falou assim: guarde minha casinha e meus filhos. Não deixe eles sozinhos. Não deixe ninguém fazer mal para eles, que eu sempre vou acender uma vela para vocês. Nesse dia choveu muito próximo onde o seu Antônio estava causando? Nesse dia choveu muito próximo onde o seu Antônio estava, causando alguns pontos de alagamento, o que o impediu de voltar para casa naquela noite. No dia seguinte, ainda escuro, assim que as águas baixaram, ele pôde voltar para casa preocupado com seus filhos. Ainda na estrada, ele encontrou com um conhecido. Bom dia, seu Antônio. Quando tiver outra procissão, me avisa, tá? Seu Antônio, sem entender nada, perguntou, mas que procissão? A de ontem, uai, tava linda. Fazia um tempo que eu não via tanta gente rezando. Ouvindo isso, seu Antônio ficou pensando por um tempo e disse: onde foi isso, homem? Tá doido? Oh, em frente à sua casa, respondeu o conhecido. Eu passei lá umas 2 da madrugada e tinha muita gente rezando, cantando, segurando velas. Deu até trabalho passar com meu cavalo no meio daquele povo todo. Onde tu achou tanta gente?
Eu não conheci ninguém ali. Da próxima vez, faz uma procissão com o povo daqui mesmo. Sem falar que nem boa noite me deram, né? Seu Antônio quase caiu do cavalo, correu para casa para ver os filhos. Perguntou à mais velha se ela tinha visto ou ouvido alguma coisa durante a noite. Ela disse que não. Foi aí que ele se lembrou da reza que tinha feito antes de sair de casa. E aí ele acendeu a vela que tinha prometido e nunca mais deixou de fazer sua oração para as almas. Sua mulher e seu filho voltaram para casa e tudo voltou ao normal, a não ser por uma vez ou outra alguém comentar com a dona Lia sobre reza em frente à sua casa e que ela nunca chama os vizinhos. Com ciúme o povo tava. Fazem reza e não chama nós. Bem, Ana, esse foi o relato do meu sogro, hoje com quase 70 anos. Contei aqui resumidamente. Ele sempre conta essa história, pois ele lembra do nascimento do seu filho mais novo, ou seja, meu marido. Fiquem todos com Deus e um forte abraço. Um beijo para você, obrigada. Olha que interessante. Então as almas iam realmente rezar e guardar o lugar, guardar a casa. E vira e mexe, o pessoal falava que tinha gente rezando, fazendo na frente da casa, fazendo novena, fazendo reza na frente da casa. E não tinha nada. Quer dizer, tinha, mas não físico. Olha, muito interessante. E aí, tá gostando dos relatos? Então o que você acha de deixar um like aí no vídeo, hein? Gosta dos relatos? Deixa o seu like, mesmo que seja nos cortes. O boneco voodoo que se voltou contra mim. Os nomes já estão trocados. Ei, Ana, tudo de boa? Me chamo Fulana, tenho 22 anos. Esse relato aconteceu comigo quando eu tinha 17 para 18 anos. Sou do oeste do, adivinha? Paraná, oeste do Paraná, mas conhecido pela galera aqui como Velho Oeste. Bom, eu morava em uma cidade chamada... Vou pôr o apelido da cidade. Uma cidade chamada Texas. E comecei a namorar com uma menina que morava em outra cidade, não muito longe do Texas. A cidade se chamava tal. Não sei se vou ter que falar no resto, enfim. Eu já era assumida naquela época e como estava sem emprego e namorando à distância, resolvi ir morar nessa outra cidade para ficar perto da minha namoradinha e procurar emprego lá. A Carol, nomes trocados, tá? Ela morava com os pais dela e com uma irmã mais nova, que aqui vou chamar de Vic. E nos fundos do quintal morava a avó da Carol. Deixa eu explicar. Eram 2 lotes, um de esquina que era o da avó dela e o que a Carol morava, que ficava do lado. Para ir de uma casa na outra era só passar um portãozinho que tinha entre os 2 lotes. Na casa da avó dela, que vou chamar de Dona Maria, ela tinha uma pensão. Eram vários quartos que ela alugava para universitários e pessoas que não tinham muitos móveis. E eu fui morar em um desses quartos. A Carol tinha conversado com a Dona Maria já, explicou que eu estava em busca de emprego e eu não teria condições de pagar o aluguel do quarto. Para ela, eu era só uma amiga da Carol. Então, eu e a Maria fizemos um trato. Eu ajudava ela com a limpeza da pensão e em compensação do aluguel, enquanto eu procurava um emprego. No começo estava tudo indo bem. Eu acordava cedo, arrumava e limpava tudo. E depois eu ia procurar emprego. Eu e a Carol nos víamos todos os dias. Ela ia ver a avó dela e dava uma passadinha no meu quarto para ver a amiguinha dela. E é claro que dávamos uns amassos escondidos. Enfim, desde sempre a Carol me contava sobre a vida conturbada por causa do seu pai. Ela era... Ai, que susto. Ele era traficante e muito, muito machista. Aquele tipo de pessoa que carrega muita energia negativa mesmo. Batia na mulher e nas 2 filhas. Voltava bêbado para casa xingando Deus e o mundo. Então pensa, ele não poderia nem desconfiar do nosso caso, senão eu estaria morta.
Mas fulana, cadê o sobrenatural de tudo isso? Calma que eu já tô chegando lá. Eu já estava há alguns meses com a Carol e morando ali atrás, já estava cansada de saber tudo que aquele homem fazia, e então eu e a Carol tivemos uma ideia. Por que não fazer um boneco de voodoo para o pai dela, para ele aprender a tomar uma lição? Era para ser só brincadeira, pois eu sabia que isso não ia funcionar. Que erro nosso pensar que não ia. Não do jeito que pensamos, mas funcionou. Começamos a procurar na internet maneiras de fazer um boneco, o que precisava e coisas assim. Então fomos atrás de começar isso. Compramos o que precisava e ela cortou um pouco do cabelo dele enquanto ele dormia uma noite e trouxe para mim. Passado uns dias, o boneco estava quase pronto e eu o deixava escondido no meu guarda-roupas. Preciso explicar que sempre tive medo do escuro e sempre dormi com alguma luz, a mais fraca que seja, mas preciso dormir com alguma luz ligada. E naquela noite não foi diferente. Deixei meu celular ligado e fui dormir. Passado algumas horas, comecei a sentir uma presença muito forte no quarto, como se algo de muito ruim estivesse ali. Liguei a lanterna do celular para tentar dormir e nada. Tinha algo ali. E quando eu olhei para o guarda-roupas, eu senti o que era. Era aquele maldito boneco. Mandei mensagem para Carol dizendo que não estava conseguindo dormir e que o boneco estava emanando algo muito ruim. Ela pulou a janela da casa dela e veio dormir comigo escondido aquela noite. Dormir, entre aspas, porque quem disse que a gente conseguia dormir? Ela também estava sentindo algo ruim, algo pesado e muito próximo de nós. Então, antes de amanhecer o dia, ela voltou para casa e só quando clareou o dia, eu peguei no sono. Então, de tarde, quando a dona Maria saiu para ir no mercado, nós duas pegamos o boneco e fomos atrás da casa para atear fogo nele. Mas quem disse que ele queimava? Até álcool foi jogado e nada daquele boneco queimar. Era como se algo de ruim tivesse nele e não quisesse ser destruído. Mas de tanto insistir e depois de muito tempo, ele queimou. E nunca mais eu senti algo tão ruim assim naquele quarto. E eu e a Carol nunca mais tocamos nesse assunto. Bom, eu tive que voltar para o Texas depois de algum tempo. Não consegui emprego e deu muita treta por causa do pai da Carol. Terminamos o nosso namoro e hoje em dia ainda a vejo em algumas festas, mas é como se nem nos conhecêssemos. Mas tenho certeza que ela lembra muito bem disso. Esse é o meu relato, Ana. Espero que tenha gostado e que os assombrados não mexam com o que não conhecem. Essa história é verídica. Cada palavra que eu escrevia, eu ia revendo a cena. Tentei resumir ao máximo, senão ia ficar gigantesco. Gratidão por ler meu relato. Tenho mais um para contar e vários da minha avó, mas fica para uma próxima. Abraço para todos vocês aqui do Velho Oeste do Paraná. Tchau! Hein? Vai mexer com essas coisas, fazer de brincadeira, isso daí não se brinca, não. Apesar, né, do cara ser né? Mas deixa que as coisas vão se resolvendo por si mesmas. E aí, tá gostando dos relatos? Então o que você acha de deixar um like aí no vídeo, hein? Gosta dos relatos? Deixa o seu like, mesmo que seja nos cortes. Bom, vamos lá. Vamos ler mais um relato. Fiquem ligados que já tem live exclusiva para membros. Ai, tá chovendo, gente. Que beleza. Olha. Bom, vamos lá. Também relato pedido aqui no canal. EQM, onde eu estive. EQM, para quem não sabe, é sigla para experiência de quase morte. Aquelas pessoas que praticamente morrem e por uns 2 minutos e volta à vida, entendeu? E aí muitas têm experiências, né? E falam, nossa, nesse tempo eu estive num lugar assim, assim, assado, sabe? Tem muitas histórias desse tipo por aí. E essa cadeira tá enchendo o saco mesmo, porque você mexe. Bom, vamos lá.
Olá, Ana, tudo bem com você? Tudo jóia. Meu nome é Fulana e vou te contar o meu sobrenatural mais recente. Aconteceu dia 31 de maio de 2021. Eu sonhei com um falecido tio meu. Nomes estão trocados, ok? Meu tio José. Ana, esse tio é muito querido por mim, tanto que entrou comigo na igreja no dia do meu casamento. E Ana, só para constar, eu tenho muitos sonhos premonitórios e quando eu sonho, costumo relatar aos mais chegados, pois gosto de ter testemunhas depois que acontece o que eu sonhei. Mas voltando ao meu sonho com o meu tio José, ele apareceu para mim e eu ficava brava e pedia para ele ir embora. Na minha cultura, não é bom que os mortos nos visitem em sonhos e por isso eu o mandava embora, ciente de que ele já estava morto. Ele me olhava impassível. Até que falei, já sei, tio, eu vou morrer. E ele assentiu com a cabeça positivamente. Eu não sei porquê, mas aí eu falei, é nesse domingo, tio? E ele novamente assentiu positivamente. Então eu falei, tudo bem, tio, já deu seu recado, agora volta pro seu plano e nos vemos lá no céu no domingo. Gente, que paz de espírito saber que vai morrer no domingo. A gente se vê domingo, tá? Mas isso no sonho, né? Naquele momento. Eu disse isso apontando pro céu com o dedo indicador. Ele olhou para cima, sorriu, concordou com a cabeça e se foi. Curiosamente, ele não me disse uma palavra. Apenas me olhava esperando que eu falasse e concordava comigo. Mas havia uma sintonia entre nós, eu não sei explicar, mas eu sabia o que ele queria dizer. Eu acordei e era 3 horas da madrugada. E não dormi mais, Ana. No dia seguinte eu contei para todo mundo e deixei todo mundo intrigado com o sonho também. A semana transcorreu normalmente até que chegou a noite de sábado para domingo. Meu filho de 10 anos ainda me disse, mamãe, você está muito saudável para quem vai morrer amanhã. E nós rimos e brincamos com a situação. De verdade, Ana, eu não sabia o que esperar. A noite chegou e fui para a cama dormir. Ao contrário de todos os dias, o sono veio rápido. Rápido até demais. Ana, de repente eu não estava mais em casa. E na minha cama. Eu fui para um lugar que parecia uma floresta escura, mas ela ficava entre o céu e a terra. Quando eu olhava para baixo, eu via o nosso planeta, um pouco maior que uma bola de vôlei. Eu sabia que eu estava longe da Terra. Quando eu olhava para cima, eu via o céu azul bebê, bem clarinho, com nuvens branquinhas, mas muito perto. Cerca de um prédio de uns 20 andares de altura, eu diria. E eu estava ali no meio da floresta escura. Ao menos é a ideia que mais se aproxima do lugar em que eu me encontrava. Porém, comecei a notar pontos luminosos. Eram pequenas estrelas coloridas, cada uma de uma cor diferente. Elas estavam no mesmo lugar que eu, mas de repente subiam rapidamente em direção ao céu, deixando atrás de si um risco brilhante da sua própria cor. Era um lindo espetáculo, Ana. Eu olhava aqueles pontos brilhantes e coloridos subindo e chegando ao céu e só pensava que eu também queria ir. Um após o outro, a todo instante, por todos os lados, havia pontos coloridos riscando a distância entre onde estávamos e o céu. E entravam nas nuvens e sumiam por lá. Comecei a pular para ver se eu... eu também ia. Eu estendi os braços na tentativa de alçar voo. Que nada, fiquei ali tentando entender o que eu tinha que fazer para subir. Eu até ri da situação, Ana. Até que uma voz masculina, branda, começou a falar comigo. Ele me disse assim, Fulana, você está pronta, mas não vai subir agora. Você ainda tem muitas pessoas para ajudar. Principalmente e na hora que ele foi citar o nome, vários pontos subiram de uma só vez, fazendo um barulho diferente, como de chuva ou algo assim. Isso desviou a minha atenção e eu não ouvi o nome.
E ele continuou falando que eu era necessária na Terra. Você ainda tem muitas pessoas para ajudar, principalmente... Enfim, eu ainda insistia que mesmo assim eu queria subir, que eu não queria descer para a Terra mais não. Foi quando ele me falou, você é dourada. Olha a sua volta. Quantos pontos dourados você vê? Eu olhei, havia centenas de pontos, de todas as cores. Mas dourado havia apenas 3. E eles eram maiores e deixavam um rastro de luz mais intenso ao subir. E quando entravam no céu, surgia um clarão repentino que ia sumindo aos poucos. E eu falei, o que são esses pontos? E ele me respondeu, são as almas. E a sua é dourada. Por isso você deve descer, porque tem muito a fazer ainda. Ana, eu não vi quem falava em momento algum, mas era uma voz tão certeira, tão amorosa, tão coerente, que senti que eu tinha que obedecer. Então olhei para baixo e pude ouvir o último desce, dito por ele num tom mais autoritário. Desce, mas desce agora, né? Não, só ele falou desce. Eu literalmente caí na minha cama. Sabe aquela sensação de quando você está dormindo e parece que vai cair? Então, Ana, eu levei esse tranco e acordei. E era, que horas? 3 da madrugada. Ana, eu não dormi mais. Na manhã seguinte, todo mundo querendo saber e eu contando esse ocorrido. Mas confesso que estou até agora sem entender. O que foi isso, Ana? Eu morri em espírito? Para onde eu fui? E por que o meu tio me apareceu no começo da semana para me avisar dessa experiência? Ana, se mais alguém já vivenciou algo do tipo, ou se tem alguma explicação, eu gostaria muito de saber, porque eu sempre tive experiências sobrenaturais, mas nada tão surreal assim. Eu não sou tão criativa para imaginar um cenário desses e ainda estou revivendo o ocorrido. Almas coloridas. Eu era dourada. Ou eu sou dourada. Qual o significado disso tudo? Ana, obrigada por ler o meu relato. Parece maluquice, mas não é. Aconteceu mesmo comigo e a minha família tá aqui para afirmar. Beijos nos filhotes, fiquem com Deus. Desculpa se ficou longo, mas eu precisava relatar tudo. Beijos no coração. Um beijo para você, muito obrigada. Será que tem relação com o grau de evolução, de encarnações ou algo assim? As cores das alminhas subindo? E as douradas seriam aquelas que vivem mais tempo fazendo algo por alguém aqui, algo por algo aqui? Não sei, se alguém souber aí também, deixa nos comentários. Se tiver uma situação parecida, manda um relato. Agora ele explicar para falar que ia morrer, mas será que o sentido de morrer não seria que ela ia sofrer um acidente, não sei o quê, mas ir até o local onde as pessoas que morrem vão? Ou não, ela teve algum treco lá dormindo mesmo, sei lá, teve um mal súbito, mas voltou e ninguém viu, nem ela percebeu? Ou porque pareceu só um sonho entre aspas, né? Ela não infartou, teve alguma coisa, que é quando a gente fala que tem uma EQM. Nesse caso, parece que ela deitou, dormiu e foi para algum lugar. Será que era esse o sentido de morte que ele estava falando? Mas para quê? Por que ela foi lá só ver isso para saber que ela tinha que descer? Então, se não tivesse acontecido nada, então ela precisava saber disso. Parece que é isso, ela precisava receber essa... Falou, você tem algo aqui, você é dourada e precisa ficar lá, porque a fulana, que ela justo não escutou o nome, precisa muito de você. Aí você fala, você pode repetir, por favor, me levar mais uma vezinha só? Eu juro que eu presto atenção agora. Ai, meu Deus. Aí o anjo que tá lá em cima fala, ai, Laia, trouxe aqui pra falar e ela não me escuta o nome de quem que precisa ajudar. Tô brincando. Ai. Enfim, ajudar a todos de bom coração já envolve todo mundo ali. A pessoa que ele falou. Mas se já aconteceu algo parecido com vocês, manda aí o relato. Interessante, né?
Será que em relação à aura, alguma coisa assim? Mas é que dá uma mudada também, não dá? Não, a aura é fixa? Você nasce com uma aura azul, você vai ser azul pro resto da vida? Não, eu acho, né? Tem assim, você pode... Tem uma mudança, sei lá. Bom... Ela foi a vítima e a maledite dela mesma. Olá, assombrados e Ana, espero que estejam bem. Me chamo Fulana, sou de São Paulo e essa é a história de um amor doente, onde a maledite acabou sendo uma personagem secundária, acredito eu. Aconteceu com uma amiga de infância da minha mãe. Os nomes estão trocados. Todo mundo conhece uma... Hã? O quê? Todo mundo conhece uma Cristina. Aquelas mulheres que carregam em si um ímã. Uma Cristina? Enfim, não sei, vamos lá. Todo mundo conhece uma Cristina. Aquelas mulheres que carregam em si um ímã. Puro charme, linda. Redireciona todos os olhares para si. Cris era doce, gente do bem, amiga de verdade. Seus pais não eram ricos, mas tinham ótimas condições financeiras, e a vida de Cris era confortável. Na adolescência, nas rodinhas de amigos, Cris conheceu Carlos. Carlos era aquele tipo desapegado, malandro, galanteador que põe a gente em um pedestal e nos sentimos únicas. Porém, quando conseguem nos conquistar, partem para outra sem se preocupar com os corações que eles partiram. Cris era a mais cobiçada das moças e não demorou muito para Carlos se aproximar. No entanto, a moça ficou completamente apaixonada e acreditava que seu romance seria um conto de fadas. A menstruação atrasou. Carlos não pôde ir embora como sempre fazia. Os pais da Cris bancaram tudo para ver a filha casada e feliz, mas Carlos se sentiu preso e logo começou a dar suas escapadas. Cris descobria os casos de Carlos. Eles brigavam, separavam, mas ela não conseguia lidar com a vida sem a sua grande paixão e acabava deixando o filho com a avó e saía no meio da noite atrás de Carlos. Cris frequentemente ficava doente. ISTs trazidas pelo próprio marido. E não é DS, é IS, mudou? Às vezes não sei que mudou, mas mudou. Enfim, filho da mãe, olha. Até que um dos casos de Carlos ficou frequente. E Cris descobriu seu nome. Maledite Loira. Como ela não tinha forças para se separar, tampouco fazer seu marido fiel, Cris começou a sentir muita tristeza e com a tristeza começou a ver vultos e pessoas que não existem. Decidiu ir numa senhora trabalhada nas artes ocultas. Carmo morava no bairro vizinho e ao chegar, Carmo lhe disse: "Fia, você deveria ter vindo antes. Você não veio só. Você já a viu sentada na escada enquanto lavava roupa. Ela diz que veio cumprir seu futuro. Sozinha, maltrapilha e doida. Sozinha, maltrapilha e doida. Foi isso que a moça loira combinou com ela. Fia, se eu fosse você, trataria de desmanchar isso e reconstruir a vida com seu pequeno." Cris ficou em silêncio. Cris queria mesmo se livrar do que a fazia se sentir mal, mas pensou que era apenas fruto da tristeza. Não imaginava que a maledite loira havia de fato mandado coisas para ela. Na loucura de pensar em perder Carlos, Cris ficou cega e mudou sua estratégia. "Eu quero uma amarração." Carmo, pouco surpresa, disse: "Você sabe que nenhuma das duas vai prender o seu moço, não sabe? E o sofrimento não vai parar. Não vai parar nunca. Eu já sofri muito para ter ele comigo. Eu não vou entregar agora. Ele vai ficar comigo, não me importa os meios. Ele é meu. Só vou reforçar de todas as formas que eu puder." O trabalho foi feito. Afinal, a cliente pediu, o cliente pagou. Carlos ficou mais presente. Sim,
Cris estava feliz. A moça loira quase não se fazia mais presente na vida do casal. Mas pena que durou pouco. As brigas aumentaram muito. Carlos ficou ciumento, agressivo. Não deixou de traí-la, mas parecia de fato enfeitiçado por ela. Não conseguia ficar muito tempo longe. Foram alguns meses alternando brigas e paixão ardente. Num desses furacões, quebraram um vaso. Cris se cortou com um caco e toda faceira cortou a mão do marido. E ele disse: "Sua louca, o que você fez?" Ela deu uma risada travessa. Pegou a mão do marido e, unindo os sangues, e disse: "Esse é o nosso pacto. Eu sou sua e você é meu, e é assim que vai ser. Um não existe sem o outro." Carlos deu de ombros, disse que ela realmente estava enlouquecida. Passaram-se semanas, meses, quem sabe. Carlos estava se sentindo mal. Protelou até que não pôde mais, foi parar no hospital. Estava cada dia pior. Após exames, descobriu-se HIV positivo e, pelo que se sabia, há tempos estava com a doença sem tratamento. Cris ficou devastada. Eles tinham um filho. E agora? O filho do casal teve que fazer o exame também. Graças a Deus ele testou negativo. Já Cris, ela não quis fazer o exame. Carlos faleceu em 1 mês de internação. Ele já estava e não tinha diagnosticado, é isso? E aí estava sem tratamento. E a pior parte, Cris foi internada nos dias que se seguiram e faleceu exatamente 1 mês depois, com 32 anos. Deixou o filho ainda criança, que hoje já é casado e já tem seus próprios filhos. Ela foi tão apaixonada que, de forma egoísta, abriu mão da vida, do filho e da família que a amava, e tinha esperança que ela um dia largaria o Carlos, a família. Acredito que mexer com magias erradas, selou seu próprio destino. Penso que não precisava ter sido assim. Eu tive que resumir porque a história é muito longa. Eu espero que não tenha perdido elementos. Muitas coisas sobrenaturais aconteceram ao longo dessa história, mas se eu for ficar contando tudo, isso daqui vai ficar muito longo. Um adendo. Há mais de 1 ano sou membro do canal, não consigo enviar superchats e nem mensagem de membro, e isso acontece no canal. Tá. Não foi bloqueio. Sabe o que acontece? O nome usado por você automaticamente cai no filtro e é bloqueado, entendeu? Então tem que mudar o nome. Tirar aí a parte que não pode. Ok? E aí dá certo. Pessoal, então é o seguinte... No que ela fez, ela mesma jogou isso. Olha só, ela catou, juntou os sangues e falou que um não ia viver sem o outro. Enquanto um vivesse, o outro viveria, e também se um morresse, o outro ia morrer. E não é que deu mesmo, aí ela acabou pegando o HIV, que ele também já... Mas, nossa, mas foi muito rápido pra ela, né? Ele, tudo bem, se foi nesse momento também, né? Não sei se foi nesse momento do pacto do sangue lá, né? Mas... rápido, né? Bom, não sei como funciona sem tratamento, quanto tempo, como que gera isso, mas que coisa, né? E aí, tá gostando dos relatos? Então o que você acha de deixar um like aí no vídeo, hein? Gosta dos relatos? Deixa o seu like, mesmo que seja nos cortes. Então eu vou ler esse pra terminar. Minha amiga me ajudou do além, certo? E aí a gente vai pro superchat fazer o sorteio. Olá, né? Já troquei o nome das pessoas no relato pra ficar mais fácil. Isso aí, galera. Tenho 23 anos... Quer ir contando o superchat? Vou lá fazendo isso. Então, deixa eu só deixar claro aqui. Peraí, eu encerro agora?
Ou... Você é superchat, fala qual é o último aí que você tá vendo. Porque senão aí vai vindo e aí você vai contando e depois vai que eu faço o sorteio e alguém mandou por último. Então eu vou encerrar agora e vou falar... E vou falar a última pessoa aqui do superchat valendo, tá? Então veio o Marcos Sobra, Condessa da Escuridão, ó. Na Itália, há muitos especialistas avançados no assunto. E os exorcistas são mais os padres do Vaticano. Mais um relato. Tentaram me enforcar dormindo e a dona da morte me salvou. Tá certo. Condessa vai ser anotado. Reginaldo KB. Então o último é Reginaldo KB. Mas... churrascão, ouvindo os relatos. Botou pra todo mundo? Põe no telão aí pra todo mundo já ficar com medo no churrasco. Eu já mostro uma... Não, tem a Aline Santos também, ó. O meu relato é médio, Ana. Lê ele, amo Vida de Nozes. Então, o último é a Aline? É? Vamos definir? Mais alguém? Então, mais alguém? Vamos bater o martelo. Então, beleza. O último é a Aline Santos. Quem vier depois da Aline, infelizmente... Ah, meu Deus, mas veio a Lunari Soledade. Tá bom, Lunari. O Zé da Torre e Lenda da Palmeira. E aí, agora é a Lunari? O último? Ai, meu Deus. Então, beleza. É que eu fico com... Eu não quero tirar a última pessoa. Então, beleza. Lunari Soledade. Última do superchat. Que mandou Zé da Torre e a Lenda da Palmeira. Enquanto o Matheus vai contando quantos tem, até a Lunari Soledade, tá? Eu vou contar aqui o relato. Minha amiga me ajudou do além. Tenho 23 anos e moro no Rio Grande do Sul. Para chegar, de fato, no que irei relatar, preciso contar um pouco do meu passado. Quando eu tinha 16 anos, em 2011, me apaixonei por uma menina, a Renata, e começamos a namorar. Ela era minha colega de escola e éramos melhores amigas. Tive muitos problemas com pais e amigos por conta disso. Eu estudava em uma escola religiosa e as pessoas nos julgaram muito. Muitos de nossos amigos nos deram as costas, mas tínhamos uma amiga em especial que nunca saiu do nosso lado. A Maria foi a única pessoa que nos apoiou nesse momento de saída do armário e torcia demais pela nossa relação. Com o tempo, o resto de nossos amigos foi nos aceitando e voltando a falar conosco, mas nunca esquecemos do apoio que Maria nos deu. E nossa amizade com ela também continuou. Passaram-se uns 4 anos, eu continuava namorando a Renata. Éramos muito apaixonadas e a vida era maravilhosa, mas uma coisa horrível aconteceu. Nossa amiga Maria, afetada por uma depressão após o suicídio de seu pai, também acabou se suicidando. Aquele foi um dos piores momentos da minha vida. Essa foi a primeira morte com a qual tive que lidar na vida. E ainda, dessa maneira tão violenta. Sorte que eu tinha a Renata do meu lado, que me amparou demais, cuidando mais da minha dor do que dela própria. No enterro, quando fomos dar as condolências para a mãe da Maria, ela nos deu um abraço apertado e nos disse para que ficássemos sempre juntas e que Maria gostava muito de nós e torcia demais pela nossa felicidade. A morte de minha amiga me aproximou ainda mais da Renata. Eu era extremamente apaixonada por ela. Ela era tudo para mim e passou a ser ainda mais importante depois de tudo isso. Passaram-se 2 anos da morte da Maria. De repente, passei a ter alguns problemas com a Renata. Brigávamos bastante e às vezes ela dizia que precisava de um tempo do namoro. Eu sofria demais, mas depois de alguns dias ela sempre acabava voltando e dizendo que havia percebido que sim, eu ainda era o grande amor dela. Isso durou alguns meses, até que em janeiro deste ano, Renata me contou que tinha conhecido outra menina, com quem estava conversando há um tempo e que estava apaixonada por ela. Nós terminamos. Meu mundo caiu. Eu não conseguia aceitar que aquela pessoa que dizia me amar tanto, que era minha melhor amiga, com quem eu tinha planos de um dia casar e formar uma família, havia me trocado por alguém que ela mal conhecia. Sofri muito e por muito tempo. Aqui faço uma pausa para explicar uma coisa sobre mim. Eu sou ateia. Sempre fui muito descrente de tudo. Porém, eu estava sofrendo tanto que eu não sabia mais o que estava fazendo. Comecei a lembrar da Maria e pensava, queria tanto que tu estivesse aqui, tu com certeza ia conversar com a Renata e colocar a cabeça dela no lugar.
Todas as noites antes de dormir, eu desejava do fundo da minha alma que a Maria, de onde quer que estivesse, pudesse me ajudar. Era quase como uma oração. Porém, Ana, lembrei de um comentário que tu fez em um dos teus relatos, de que não devemos chamar as pessoas que já se foram, pois isso as atrapalha de seguir em frente. Então, tentando colocar minha cabeça no lugar, parei de pedir pela ajuda da Maria. Alguns dias se passaram e durante uma tarde de tédio, fui mexer no celular. Havia uma notificação. Qual não foi a minha surpresa ao ver que era um e-mail de Renata? Meu coração disparou. Tudo o que eu queria há meses estava acontecendo. No e-mail, ela dizia que havia preferido me contatar assim porque não dava para colocar tudo o que ela queria dizer em uma mensagem de WhatsApp. Ela me contava o quanto estava arrependida, que tinha cometido um erro, que gostaria de conversar comigo e estava disposta a esperar até que eu estivesse pronta. Respondi o e-mail, nos encontramos pessoalmente para conversar e fomos nos aproximando de novo. Ela me contou várias coisas que fez durante os meses que ficamos separadas. Uma delas foi visitar o túmulo de Maria no cemitério. Algo que ela havia feito por sugestão minha, já que sentia muitas saudades de Maria e tinha dificuldade de superar a morte dela. Uma das coisas que ela me contou foi que, um dia, enquanto arrumava o quarto, Renata encontrou um bilhete de Maria guardado nas coisas dela. Era um bilhete que ela nem lembrava de ter recebido. A partir desse dia, ela começou a pensar melhor sobre as coisas, e foi aí que percebeu que havia errado comigo. Fiquei em choque. Eu senti que Renata encontrar aquele bilhete que ela não via há muito tempo foi a maneira que Maria encontrou de me ajudar de onde quer que ela estivesse, de enviar uma lembrança, de atiçar o pensamento da Renata. Eu nunca perguntei o que dizia o bilhete. A história acaba de um jeito não muito bom. Eu e Renata acabamos ficando juntas por apenas mais um mês depois que isso aconteceu. Ela ainda estava muito confusa com os sentimentos dela e achou que fosse melhor ficar sozinha por mais um tempo e colocar tudo no lugar. Conversando com um amigo sobre toda essa história, ele me disse que, quando morrem, as pessoas chegam ao outro lado com a mesma cabeça que tinham quando estavam aqui na Terra. Talvez Maria ainda achasse que eu e Renata poderíamos dar certo e por isso deu seu jeitinho de me ajudar. Talvez não nos fazendo voltar, mas fazendo com que Renata refletisse e dando uma oportunidade para que nós duas conversássemos e resolvêssemos o que havia ficado não resolvido. Talvez o papel de Renata na minha vida tenha sido o de ser somente minha namorada de adolescência, ou talvez ainda não fosse a nossa hora. O que importa é que eu vou ser sempre agradecida pelo apoio da Maria e pela ajuda que ela me mandou. Ana, obrigada pela oportunidade de contar meu relato. Um beijo pra ti, pro Matheus e pras crianças rampiras. Beijo pra você, obrigada pelo relato. E sim, eu acho que, assim, por mais que a gente não fique, não é pra ficar chamando, não sei o que lá, mas também eu falo assim, de ficar chorando muito pela pessoa, acendendo vela e rezando e chorando e falando, ai meu Deus, que falta que você me faz, ai por que você foi, ai o que sou eu aqui sem você, sabe, esse tipo. Agora, você lembrar da pessoa e alguns pedem ajuda, né, pros espíritos, assim, mas de leve, assim, acho que você viu, recebeu uma ajuda, acho que do além aí, sem problema. Fala pra Condessa da Escuridão que eu tenho um livro que chama Exorcistas do Vaticano. A Condessa da Escuridão, o Matheus tem um livro que se chama Exorcistas do Vaticano. E um beijo. E um beijo pra você. Qual é a última que você falou? Onde estou? É a Lunar e Soledad. Lunar e Soledad? É, mas agora entrou aqui a outra lá. Lu Mosman. Então tá. Mais uma só. Me conta, gostou do relato? Então o que você acha de deixar um comentário aqui embaixo, sempre com respeito, por favor. Além do like, é claro.